Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de abril de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h36 da noite. Rapidamente, pelas três principais bolsas, nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Fechamos com um dia negativo aqui, pessoal. S&P recuou 0,63, Dow Jones recuou de 0,59, Nasdaq também 0,59. Posteriormente, tivemos o aceno do presidente norte-americano Donald Trump, propondo um cessar-fogo com o Irã sem prazo definido para que eles possam entrar em um consenso. Acabou trazendo aí bastante volatilidade no dia de hoje, principalmente quando saiu esse tweet do presidente, trouxe uma certa euforia para o mercado, né? Os compradores passaram a adquirir ativos, né, de renda variável, principalmente aqui no mercado cripto, com o Bitcoin recuperando, né, chegando a cair mais de 1%, posteriormente fechou aí próximo do 0 a 0. Mas tivemos um dia bastante volátil aqui no mercado, pessoal. Teoricamente, uma gangorra, né? Quando você achava que ia para um lado, acabava indo para o outro e assim sucessivamente. Então, tivemos um dia bastante pautado, né? Principalmente pelas notícias, por essa questão da guerra, né? Que traz aí uma certa indefinição, nebulosidade aqui para nós. Mas a gente sabe que o cenário é esse, a gente precisa ter um bom gerenciamento de risco e estar atento a todos esses detalhes, beleza? Então a gente vem aqui para o Bitcoin, pessoal. Tivemos aí no diário, perdão, falei 0 a 0, pessoal, fechou aí em 0,66 positivo, tá? Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, 77.062 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, nós tínhamos aí alguns pontos, algumas referências para análise, principalmente pelo lado dos compradores, porque fizemos aí a identificação no diário de que os compradores, teoricamente, prevaleceram soberanos, né, em relação ao que foi apresentado de volume pelos vendedores no domingo. Não tivemos aí um dia onde os compradores atuaram mais do que o dia anterior. Isso, teoricamente, era um ponto positivo. E tivemos novamente, o fechamento hoje, os compradores, né, sobressaindo, mesmo que, né, pessoal, nós estávamos aí com uma referência à nossa resistência diagonal, fazendo alusão aos topos descendentes delineados desde o topo histórico. Então, a gente tinha uma certa cautela mesmo, né, com o volume apresentado pelos compradores ontem. Nós sabíamos aí da importância, né, de sua posição ao que tange a aquisição de lotes de Bitcoin, justamente porque precisamos ainda da confirmação de rompimento dessa região em virtude, pessoal, da busca por níveis superiores. Então a gente colocou aí de praxe 3 níveis a serem acompanhados, justamente eram pontos onde os compradores poderiam ter uma atuação mais forte em virtude do conflito de interesses. O primeiro ponto, pessoal, era a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente colocou a região dos 75.430, pessoal. Aqui basicamente a gente cravou aqui, né, pessoal, a retomada dos compradores. A gente analisar aqui, não houve a reversão desse candlestick, mas quando você reduz o tempo gráfico, você percebe que foi formada uma estrutura de preço ascendente com topos e fundos, né? O volume comprador passou a sobressair já a partir aí da madrugada. Então a gente teve aqui a retração nessa região aí dos 75.430, quase que com exatidão, pessoal. Mais uma vez reforçando a importância da média de 20 períodos aqui para nós, nas análises, como referência de preço. E aí sabíamos, né, que havendo a manutenção ou a recusa de preço aqui na média,
iríamos novamente bater cabeça aqui na região da nossa resistência, tá, pessoal? Então veio mais uma vez tentativa de rompimento, pessoal, preço fechou abaixo, recusa de preço sem confirmação, posteriormente novamente tivemos aí a atuação dos vendedores, a busca por níveis inferiores, né? Então recusou preço, automaticamente o mercado veio mais abaixo. Qual que era o nosso segundo ponto, pessoal? Região aqui próxima dos 74.600. Por quê, pessoal? Fazendo alusão à mínima, a abertura, o fechamento e a máxima desses dias, né, pessoal? Então aqui era um ponto onde poderia haver também uma retração por parte dos compradores. Acabou vindo um pouquinho mais acima, pessoal. Chegou aqui na região de 74.775. É o que eu falo, muitas vezes a gente vai acertar com exatidão os pontos, muitas vezes a gente vai ficar dentro da região próxima. Houve aí, né, pessoal, um movimento verticalizado em blocos, posteriormente ao tweet do presidente fazendo esse aceno ao Irã, então demonstra que quer negociar, está aguardando o outro lado, né? Quer entender a posição do governo iraniano com o governo paquistanês fazendo a intermediação. Inclusive, estava previsto para a viagem do vice-presidente JV Vance, né, para fazer frente a esse embate entre os dois países. Então, esse aceno trouxe aí um certo respiro, né? O mercado viu com bons olhos, pessoal. E aí, não tem muito o que fazer. A gente viu novamente o preço, né, buscando aqui a região da nossa resistência. Então, pessoal, o que percebemos aqui em diante? A gente vem, né, para quem sabe confirmar o rompimento dessa resistência, tá? A gente tem mais 1h15 até o fechamento deste candlestick atual. Ele já está apresentando característica de força, né? E ao que parece, deve fechar com prevalência dos compradores. Vai ser importante analisar o segundo candlestick, né? Se de fato teremos aí novamente os compradores sobressaindo, para que a confirmação seja feita e a gente possa automaticamente buscar a região do topo anterior ou a proximidade aqui dos 78.300, pessoal. Então aqui é um objetivo primário após a confirmação. Então a gente precisa acompanhar de fato. Existe a possibilidade, pessoal, também da gente buscar esse topo anterior antes da confirmação. Então vai depender muito do fluxo daqui em diante, né? É preciso analisar o livro de ofertas pela Binance, é preciso analisar a estrutura de preço, né, vigente já para as próximas horas. Enfim, também tem essa possibilidade, né? Entrou um volume bastante rápido aí nos últimos 30 minutos, então tem essa possibilidade também, é preciso colocar no radar. E aí, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção por essa região do topo anterior, ou 78.300. Nós temos também aqui, pessoal, próximo aí, inclusive dos 77.800, pessoal. A gente tem a média de 20 períodos no semanal, pessoal. Então, é uma referência importante também, né, que denota um conflito de interesses interessante aqui nessa região, tá, pessoal? Então, torna-se conflitado. Teoricamente, nós iremos precisar do fechamento semanal acima dessa média, né, justamente para confirmar aí o seu rompimento, né, para a gente vislumbrar ali a região próxima dos 81, tá? Então, tem essa média aqui também próxima desse topo anterior. Então, é imprescindível, né, que a gente acompanhe como será a aproximação do preço nessa região, pessoal. A gente precisa ver como é que teremos aqui de formação, de volume, que justamente é um ponto conflitado. Agora, num cenário muito positivo, né, pessoal? Adiante aí, principalmente esses últimos 2 dias, né? Essa questão da interrupção da guerra, um aceno do presidente querendo negociar com o regime iraniano, né? A gente pode, quem sabe, almejar um beijo ali na região próxima dos 81. Tá? Isso aí também está
dentro do radar, né? Dependendo da amplitude, né, da verticalidade aí do movimento, a gente não pode descartar, é uma resistência importante. Ali acho dificilmente que o preço passa direto, provavelmente em um primeiro momento, né, pessoal, acontecendo, a gente deverá observar aí uma primeira recusa de preço e aí são outros 500, vamos ter que analisar o que teremos de condicionantes aqui para justamente sabermos se iremos continuar a busca por níveis superiores ou se teremos aí um eventual respiro ou até mesmo uma retração. Então acho que basicamente, pessoal, é isso aqui no gráfico. A gente está aí a alguns passos da possibilidade de confirmação ou até mesmo uma busca pelo topo anterior. Vamos ver como é que vem o fechamento deste atual. Torcer, né, pessoal, eventualmente a gente não buscando aqui nesse primeiro momento, né, que os compradores mantenham o preço acima aqui da marcação, da resistência, né, com prevalência de volume comprador, para que aí sim a gente tenha uma certa confirmação, uma certa assertividade maior, né, para buscar a região aí próxima dos 78, né, pessoal? Próxima do topo anterior, próxima da média de 20 períodos no semanal. Chegando ali, pessoal, eventualmente com a confirmação, muito cuidado, né? Vamos ver como é que o preço vai comportar ali, como eu mencionei, tem conflito de interesses agora. Se passar direto, pessoal, né, começar a formar uma estrutura ascendente, né, com volume comprador sobressaindo, quem sabe a gente dá um beijinho lá próximo, né, dos 81 mil. Vamos torcer para que isso aconteça, mas a cautela precisa estar junto de nós. Acho que esses pontos são os mais importantes aqui para a análise de hoje. Você precisa estar atento a esses detalhes para você não ser pego desprevenido. Fechado, pessoal? Então no gráfico estamos ok. Mais uma vez enaltecendo aí os nossos pontos de referência, pessoal. Tivemos aí um dia bastante interessante. Primeiro aqui, a região aí dos 75.430, onde passamos na análise de ontem e posteriormente aqui, próximo do segundo ponto, região dos 74.600. Então, mais uma vez, as nossas referências aí fazendo diferença aqui nas análises do canal. Beleza? Vamos ver o livro aqui, pessoal, rapidamente. Já acabei não abrindo aqui o aplicativo da Binance. Ver se a gente enxerga alguma coisa interessante. Olha só, pessoal, pelo lado dos vendedores aqui, ó, até o momento parece que está bem pulverizado aqui, pessoal. Inclusive, se a gente for analisar a região dos 78, pessoal, a gente não tem nada posicionado. Até agora não apareceu nada aqui no livro. Pode ser que tenha um delay zerado aqui a região do 78, pessoal. 78.100 também não tem nada. 78.200 também não. Região do 77.800, mais ou menos próximo ali da média de 20 períodos do semanal. Só nem $1 milhão. Pessoal, se de fato agora apareceu aqui, ó, pessoal, 78, a gente tem 5 milhões de dólares posicionados. Não é uma barreira, pessoal, imponente, é uma acumulação, mas isso aqui mostra que os compradores têm uma certa facilidade de conquistar esses níveis aqui, pessoal, até a região próxima aí dos 78. Então tá bem fácil aqui, teoricamente, porque não temos, né, lotes em acumulação, ou seja, tá melzinho na chupeta. Vamos torcer para que aconteça aí, inclusive antes da confirmação de rompimento, pessoal. Seria melhor ainda a gente conseguir mais amplitude. E aí, mais acima, só no 7,9, a gente vai ter 7 milhões posicionados. Nos 80 lá, pessoal, aí
aí sim, a gente tem 11 milhões de dólares, teoricamente, é o nível onde há mais conflito aqui pelo lado dos vendedores e totalmente fazendo sentido porque a gente está próximo aqui da resistência, tá, pessoal? Então, assim, tomar cuidado. Eventualmente, aí, a gente conseguindo esse beijo, né, seria magnífico. Tem essa possibilidade, sim. Vamos ver como vem o volume e amplitude nas próximas horas. E pelo lado dos compradores, o livro pulverizado aqui, pessoal. Nada demais, pouco mais de acumulação. De fato, ali só no 7,4. A gente já está um pouquinho distante do preço a mercado atual. Talvez neste momento não faça tanto sentido darmos tanta ênfase, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O livro também analisado. Olha só que beleza de estrutura que vai sendo formada aqui, pessoal. Quem sabe a gente tem aí uma estilingada, né, para pegar de cara ali a região próxima do 7,8. Vamos ver se nas próximas horas ou até mesmo, quem sabe, nos próximos minutos a gente consegue bater nessa região, posteriormente analisar com bastante cautela, porque sabemos de grandes possibilidades aqui, tá? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje, pessoal. 11h53 da noite, agradeço imensamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É fundamental aqui para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.